Enquanto estas situações, estes desequilíbrios não forem discutidos, sem medos, com honestidade e sem partirmos logo para uma espécie de desqualificação pessoal. Se você sentar à mesa comigo e disser, bem, vamos discutir este assunto, e eu imediatamente disser, temos que discutir o financiamento do assunto, e eu digo-lhe, olha, você quer acabar, você é uma malandra, quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde, quer acabar com o direito que as pessoas têm a cuidados médicos de qualidade. Eu estou a desclassificar assim o tema, acabou-se a discussão. Portanto, antes que a realidade imponha ao Governo, seja ele qual for, e ao partido da oposição, seja ele qual for, a obrigação de fazer uma reforma dura, antipática e que vai afetar muito mais gente do que afeta hoje em dia no Serviço Nacional de Saúde, talvez fosse mais acertado discutir, enquanto ainda há tempo, e já não há muito, enquanto ainda há tempo, discutir este assunto a fundo, sem preconceitos e sem medo de dizer o real estado em que está o Serviço Nacional de Saúde. Mas percebemos facilmente que o Partido Socialista, o Governo, não está disposto a discutir esta matéria. O problema do Governo... força para fazer reformas tão duras como essa no Serviço Nacional de Saúde? Bom, é uma boa questão. Neste momento, enfim, apesar de algum otimismo reinante nos 2 últimos dias, que eu tenho algumas dúvidas que tenham grande justificação, veremos no fim do mês, quando saírem os resultados mais concretos e mais exatos da execução orçamental, eu não creio que o Governo realmente tem razão, o Governo não terá força. Mas o Governo e a oposição têm. Agora, se a oposição, cada vez que levanta o assunto, é imediatamente acusada de querer matar o Serviço Nacional de Saúde, não há discussão possível. E o inverso será verdade no futuro. Se o PSD, numa situação que se prevê difícil, assumir as rédeas do Governo e quiser tomar decisões neste campo, vai precisar da colaboração, pelo menos do PS. E se o PS recusar, mais uma vez, o Governo será forçado a tomar decisões. Decisões que um dia podem ser muito mais complicadas de tomar, porque foram sendo adiadas, e que podem implicar, enfim, dificuldades maiores e, enfim, alguma crispação social, e para isso nós já temos que baste. Afonso, regressando ao tema dos cortes, que para já a gestão é feita em regime de duodécimos e para já o valor dos cortes é de 5,7%, mas cortar nos hospitais, no financiamento aos hospitais públicos, não obriga estes hospitais a caírem no subfinanciamento? É uma questão que o Governo tem que esclarecer. Das duas uma, ou estamos a falar, ou o Governo assume claramente, não temos mais dinheiro, não é possível dar mais dinheiro, portanto, aquilo que estava contratualizado vão receber menos por isso. Ou então nada diz e continuamos nesta situação pouco clara, que é uma conforme uma situação de subfinanciamento do setor. Eu estou em crer que os hospitais, de resto, como têm feito até agora, estarão a fazer um esforço para negociar com o Governo e para clarificar esta situação. Se o Governo, neste momento, tem sequer cabeça, eu já nem digo poder, se tem cabeça para discutir estas situações, já é um bocadinho mais difícil de saber. Em várias áreas da governação, parece-me a mim, é a minha opinião, que o Ministério das Finanças está demasiado pressionado com a necessidade de adquirir novas formas de receita do que propriamente encurtar despesas e diminuir desperdícios. Não é possível. A situação de pressão internacional e interna sobre o Governo e sobre o Ministério das Finanças é muito grande. E isso vê-se até na atitude do Ministro das Finanças. Se o Ministro das Finanças tem ou não força, eu tenho muitas dúvidas. Se neste momento tem disposição, parece-me que já não tem muito tempo nem disposição, está consumido com a necessidade de ter que arranjar novas formas de financiar o Estado. E daqui não saímos. Portanto, falta força ao Executivo para Falta força, falta tempo, falta disponibilidade. Nós fomos adiando as reformas ao longo dos anos. E esta era uma que já deveria ter sido feita.
É uma reforma que não é fácil. Eu dou isto de barato. Se fosse fácil já teria sido feita. Mas era uma reforma urgente. E realmente, quando estão em causa... Se estivéssemos a falar num desperdício da ordem dos 7% e se falássemos em cortes de 6%, não estávamos a ter esta discussão. Mas quando estamos a falar em desperdícios na ordem dos 25%, em cortes, não é com certeza com 6%. cortes de 6% que você resolve o assunto. E se fizer um corte de 25%, então não, a coisa cai por si. Não é assim. Portanto, se calhar o problema é outro. Porquê é que não o discutimos? Esta é a pergunta que eu faço. E faço claramente aos dois partidos. Porquê é que não os discutimos? O PSD vai-me responder porque já tentámos e o PS não deixa. O PS não deixou. O PS dir-me-á que considera que qualquer discussão sobre esse assunto implica o pôr em causa o Serviço Nacional de Saúde. Mas o Serviço Nacional de Saúde está aqui para prestar um serviço de qualidade a todos os seus utentes. Se esse serviço de qualidade está hoje em causa, o que é que estamos à espera de discutir? É porque isto não é uma possibilidade. Isto existe, é a realidade. Afonso, tem sido discutido e levantado várias vezes a hipótese de um novo imposto consignado à saúde. Qual é a sua opinião sobre este imposto? No passado, numa situação que não é similar, falámos uma vez aqui de um famoso imposto europeu. E eu, na altura, respondi que se saíssemos agora para a rua com a Câmara e perguntássemos a qualquer pessoa, independentemente da sua cor política, do seu credo, o que é que acharia de um novo imposto, por muito boas razões que esse imposto tivesse e justificações, a resposta nunca seria bom. Se o Governo já tem pouca força para impor por si só uma redução deste desperdício de 25%, acha que ele tem força para criar um novo imposto, para financiar um serviço que o próprio recusa reestruturar e reformular? Portanto, não resolveria todo o problema do Serviço Nacional de Saúde? Não só não serviria de resposta, como criaria um problema extra ao Governo, a um Governo que não tem, neste momento, força para impor esse tipo de soluções. Por muito que a senhora Merkel tenha sorrido simpaticamente ontem... E tenha elogiado o trabalho feito pelo Executivo português. Um trabalho feito... Eu tenho elogiado o trabalho feito e acrescentado que se tudo correr bem, muito bem, se não correr, se calhar estamos sozinhos. Há que não esquecer o resto. Porque não basta dizer que o senhor engenheiro Sócrates levou previsões e que essas previsões foram bem recebidas. Qualquer colega seu, qualquer jornalista ou economista que tenha tido acesso aos dados, e não foram de certeza todos, porque, enfim, vou deixar de parte o facto das contas serem aprovadas na Alemanha, antes de serem conhecidas cá. Mas, enfim, essa é outra conversa. O facto, qualquer jornalista que tenha estado em contato com os poucos dados que foram dados a conhecer, lhe diz que aquilo não é suficiente para convencer ninguém. Portanto, o que nós estamos aí à espera no futuro é, com certeza, de um novo pacote de austeridade. Por muito que o Governo não queira falar na palavra, é o que vem aí, é um pacote de austeridade. Mas já falou esta semana. Foi bem claro, José Sócrates. Não foi assim tão claro se for a ler os seus apoiantes. Mas, enfim, o certo é que não estou com isto a dizer que a senhora Merkel fez um favor qualquer ao engenheiro Sócrates. O que eu quero dizer é que iremos conhecer ao longo das semanas o real conteúdo daquela reunião. Percebemos no próximo Conselho Europeu o desfecho. Sim, isso perceberemos de certeza. De Angela Merkel. Mas voltando ao Serviço Nacional de Saúde, a questão de fundo... Muito rapidamente, Afonso, estamos mesmo para na fechar, reta final. a questão de fundo ainda está por resolver. E é uma pena para os utentes, para aqueles que todos os dias têm que recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, que muitas vezes faz um esforço enorme para responder às necessidades dos seus utentes.
não tenha merecido ainda uma conversa séria, calma, por parte dos principais responsáveis políticos desta nação. Afonso, muito obrigada pela sua participação nesta Obrigado, Assembleia Geral e até para a próxima semana. Já sabe, pode sempre rever os vídeos e os programas do Assembleia Geral na página do Assembleia Geral no Facebook e pode ainda deixar o seu comentário em www.facebook.com/Assembleia Geral. É o ponto final no Assembleia Geral desta quinta-feira. Já a seguir não perca grande jornal com João Oliveira Ferreira e Ruben Bicho, os temas que marcam a atualidade aqui no ETV. Tenha uma boa tarde e até amanhã.